Oi, eu sou a Pichu, essa é a aula de número 7 do Superintensivo de Férias da CPSEX e o conteúdo de hoje é equações trigonométricas. Eu vou começar dando uma dica de como a gente resolve essas equações trigonométricas. Então, o primeiro passo é resolver a equação, então deixar ela da forma mais simplificada possível. Depois de resolvida, a gente vai pegar essa equação e, a partir dela, identificar o arco ou os arcos, se tiver mais de um, no ciclo trigonométrico. E depois de identificados os arcos, a gente vai considerar o intervalo que o enunciado deu para a gente para elaborar a resposta final. Então, vamos ver isso em cima de um exemplo. Coloquei aqui um exercício número 1. Resolva a equação seno de x igual a meio para x pertencente a esse intervalo aqui, de 0 a 2π. De 0 a 2π é uma volta, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, então, é resolver a equação. Nesse caso, nesse exercício 1, essa equação é seno de x igual a meio, que ele deu aqui pra gente. E ela já está resolvida, ela já está simplificada, não tem nenhuma conta para a gente fazer aqui. Então, a gente vai para o passo número 2, que é identificar os arcos no ciclo trigonométrico que satisfazem essa equação. Então, vamos pensar, qual é o ângulo, quais são os valores de x aqui que tem seno igual a meio? Então, vou desenhar aqui o ciclo trigonométrico para vocês, e quem tem seno igual a meio é o ângulo 30 graus, ou π sobre 6 radianos. E não só ele, lembra que a gente viu os simétricos em relação a ele? Aqui, com seno valendo meio, meio é um número positivo, né? Então, tá no eixo aqui para cima, no eixo Y, na parte de cima, positivo. E simétrico a ele, que também tem seno meio, é o ângulo 150 graus, ou 5π sobre 6 radianos. Então, a nossa resposta final aqui é que os ângulos que têm seno valendo meio é o 30 graus e o 150 graus, ou em radianos, π sobre 6 e 5π sobre 6. O passo 3, a gente vai olhar o intervalo que o enunciado deu pra gente. Então, aqui, ó, ele considera de 0 a 2π. Então, é dentro de uma volta completa todos os ângulos que satisfazem seno de x igual a meio, que é esses dois que a gente já achou. Como é a volta inteira, os dois ângulos vão entrar na nossa resposta final. Então, a solução é π sobre 6 e 5π sobre 6 em radianos, tá? Quando a gente resolve uma equação trigonométrica, a gente usualmente escreve a resposta final em radianos. Exercício número 2. Resolva a equação seno de x igual a meio para x pertencente nesse intervalo de 0 a π sobre 2. Então, esse exercício é igualzinho ao anterior, a única coisa que muda é o intervalo aqui. Então, a equação já está resolvida, o desenho vai ser o mesmo e os ângulos também, é o π sobre 6 e o 5π sobre 6, que tem seno valendo meio. E agora, a única coisa que vai mudar é o terceiro passo, porque o intervalo mudou. Então, se ele quer a resposta estando entre 0 e π sobre 2, 0 e π sobre 2 é só o primeiro quadrante que ele quer como resposta. Então, diferente do outro, do exercício número 1, que entrava essas duas respostas, para o exercício número 2, no primeiro quadrante, a única resposta que vai entrar é o 30 graus, ou π sobre 6 radianos. Então, a resposta desse exercício 2 é a solução é igual π sobre 6. Mais um, o exercício número 3. Novamente o mesmo enunciado, a gente tem seno de x é igual a meio, só que agora a gente tem um intervalo do x, aqui ele pode pertencer a qualquer valor dentro dos números reais. Então, a equação é a mesma, a identificação no ciclo trigonométrico também é a mesma, o que vai mudar é o intervalo novamente, que agora é reais. E para resolver esse exercício, a gente vai precisar de um conceito a mais. Então, antes de terminar, vamos ver esse conceito. Lembrando aqui o ciclo trigonométrico, a gente tem um ciclo, a gente tem uma circunferência de raio 1, raio unitário, dentro desse plano cartesiano, que tem como abscissa o cosseno e a ordenada o seno, e a gente gira aqui no sentido anti-horário para contar os ângulos. Então, vamos ver alguns exemplos.
Se eu quiser os 120 graus, eu vou partir aqui do zero e vou girar 120 graus até achar o valor dele, que seria mais ou menos nessa posição. Lembrando que o ciclo completo tem 360 graus, então cada quadrante ele vai girando de 90 em 90, né? Então, aqui seria o ângulo 0, 90 aqui em cima, 90 graus, 180 graus, 270 graus e fecha em 360. Então, uma volta é 360 graus. Então, o que acontece quando a gente quer achar um ângulo, por exemplo, de 400 graus? Existe isso? Então, quando a gente... Existe sim, e para a gente encontrar ele, a gente vai precisar de mais de uma volta. Porque se uma volta é 360 e a gente quer o ângulo de 400, então a gente vai girar uma volta inteira, 360, mais 40 graus, que vai ser mais ou menos nessa posição. Então, a gente deu uma volta e um pedacinho para chegar em 400 graus. Então, para ângulos maiores que 360, existe a possibilidade também, e a solução é a gente girando mais de uma volta em cima desse ciclo trigonométrico. 360, mesma coisa, a gente vai girar 360, e para chegar em 660, a gente vai girar mais 300, que vai cair aqui no terceiro quadrante, que é uma volta completa mais o 300 graus. E o último exemplo é para um ângulo negativo. Existe um ângulo negativo? Porque lembra que a gente está olhando esse exercício 3, que ele está considerando o meu ângulo dentro dos números reais. E os reais têm todos os positivos e os números negativos também. Então, para ângulos negativos, a gente vai girar sentido horário. Então, a gente gira no sentido contrário do que a gente gira normalmente. Então, a partir do zero, a gente vai girar no sentido horário 120 graus, que vai cair aqui no 240. É o 360 menos 120. Então, caiu aqui no 240. Então, existem sim ângulos maiores do que 360 graus e também existem ângulos negativos. Então, vamos voltar aqui para o exercício número 3. Então, resolva a equação seno de x é igual a meio, com o x pertencente aos números reais. Então, novamente, a gente tem seno igual a meio para esses ângulos de 30 e 150 graus na primeira volta, só que agora a gente viu que não são só eles. Eu posso ficar dando aqui várias voltas. Então, na primeira volta, eu tenho 30 e 150, mas depois disso eu tenho 360 mais 30, então 390 graus. E assim por diante. Então, são vários outros ângulos. E também tem os negativos, girando ao contrário, né? Então, como que a gente escreve essa resposta final? A solução vai ser que o x pertence aos reais, que é o intervalo que ele deu pra gente aqui em cima, tal que o x, ele é π sobre 6, que é essa resposta que a gente achou, do 30 graus, do π sobre 6, mais 2kπ. O que é esse 2kπ? O 2π é referente a uma volta. E o k, percebam aqui, ó, que o k está dentro de números inteiros. Então, quando ele vem multiplicando aqui, o 2π é uma volta. Multiplicada por k é o número de voltas. Então, se o meu k vale 1, eu estou girando 30 graus mais uma volta. Se o meu k vale 2, ele vale 30 graus mais duas voltas. Então, se eu estou nesse ângulo, 30 graus, que tem seno valendo meio, e dou uma volta, o meu próximo ângulo, 360 mais 30, 390 graus, também vai ter seno meio. Assim como se eu der duas voltas, 3 voltas e infinitas voltas caindo aqui em cima do 30, todo mundo que cair em cima desse ponto vai ter seno valendo meio. E o mesmo vale para esse ângulo do lado direito, esquerdo aqui, o 5π sobre 6. Se eu der várias voltas e cair sempre em cima dele, então dando voltas completas, então 2π vezes k, sendo k números inteiros para a volta ser completa, também tem seno valendo meio. Então, sempre que isso acontecer, quando o meu intervalo for dentro dos reais, eu preciso acrescentar essa informação na minha resposta final de várias voltas em cima desse mesmo ponto. Então, a gente escreve o ângulo da primeira volta mais 2kπ
caindo nessas voltas infinitas, ou então essa segunda resposta, porque nesse caso tem 2 pontos possíveis, e o k pertencente aos inteiros. Se o k for positivo, ele dá a volta no sentido anti-horário, e se o k for negativo, ele dá a volta no sentido horário, no sentido contrário. Mas nos dois sentidos tá valendo, por isso todos os números inteiros, tanto os positivos quanto os negativos. Exercício número 4. Resolva a equação cosseno quadrado de x igual a meio para x pertencente a 0, nesse intervalo 0 a 2π. Então, primeiro passo, resolver a equação. Então, eu copiei a equação que o exercício deu, cosseno quadrado de x é igual a meio. Nesse caso, a equação não está resolvida, a gente pode simplificar desse quadrado aqui. Então, a gente pode pegar esse quadrado e passar para o outro lado, lembrando que quando ele vem como raiz, ele vem como raiz positiva e negativa. Então, mais ou menos raiz de meio. Raiz de meio, quando tem essa raiz grande, é raiz de cima e raiz de baixo também. Raiz de 1 é 1 e raiz de 2 não tem número exato, então dá para deixar como raiz de 2. Porém, raiz no denominador não é muito legal, então a gente tem que racionalizar. Então, multiplicando por raiz de 2, tanto em cima quanto embaixo, a gente vai ter raiz de 2 em cima, que 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 aqui embaixo é 2. Então, a gente está procurando um ângulo que tenha cosseno raiz de 2 sobre 2, tanto positivo quanto negativo. Então, se vocês lembram, o ângulo que tem cosseno raiz de 2 sobre 2 é o 45. Então, vamos identificar agora esses arcos no ciclo trigonométrico. Como ele quer os valores tanto positivos quanto negativos, de cosseno de x valendo mais ou menos raiz de 2 sobre 2, a gente não só tem o 45 graus, ou π sobre 4 radianos, como os outros 3 ângulos que são simétricos a ele. Então, como a gente está falando de cosseno, o meu cosseno vai ser positivo se ele estiver para a direita. Então, o π sobre 4 e o 7π sobre 4 tem cosseno positivo, raiz de 2 sobre 2. E os que estão para a esquerda aqui, o 3π sobre 4 e o 5π sobre 4 radianos, tem cosseno negativo, menos raiz de 2 sobre 2. E o exercício quer as duas possibilidades, então vai entrar os 4 valores aqui. Passo número 3, considerar o intervalo dado no enunciado. Ele quer aqui, que o x esteja na primeira volta, entre 0 e 2π. Então, é só olhar no próprio ciclo, todos os ângulos vão entrar, todos os que estão na primeira volta. Então, minha resposta é que a solução final é o π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e o 7π sobre 4. E para finalizar, vamos resolver o exercício de número 5. Resolva a equação cosseno quadrado de x igual a meio para x pertencente aos reais. Então, aqui o enunciado é bem parecido com o anterior, só muda o intervalo. Então, o passo número 1, de resolver a equação, vai ser igualzinho o exercício 4. Então, a gente tem um quadrado aqui, passa para o outro lado tirando raiz tanto a positiva quanto a negativa. Vai ficar 1 sobre raiz de 2. Raiz no denominador a gente vai racionalizar. E aí, a gente vai ter que o cosseno de x é mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Achando esses ângulos que tem cosseno mais ou menos raiz de 2 sobre 2 no ciclo trigonométrico, a gente vai ter o 45 graus, ou π sobre 4, e os ângulos simétricos a ele, o 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4 radianos. E o terceiro passo é o que vai mudar em relação ao exercício 4, que é a parte de considerar o intervalo do enunciado, que agora a gente tem o x pertencente aos reais. Então, para escrever a resposta final, a gente vai escrever dessa forma. É um pouco grande, mas não é tão difícil. A gente vai ter que o x pertencente aos reais, tal que o x é igual ao ângulo, então, nesse caso a gente tem 4, então a gente vai repetir o raciocínio 4 vezes. Então, x é igual ao ângulo, vamos começar pelo primeiro, π sobre 4, mais o 2kπ.
que, como a gente viu, é o que considera as várias voltas. O 2π é a volta completa, e esse k é um número dentro dos inteiros, então, tanto os valores positivos quanto negativos. Então, ele está girando voltas inteiras. Então, se for o k vale 1, ele vai girar uma volta completa. Se o k vale 2, duas voltas. Se o k for menos 1, se ele for um negativo, ele vai girar uma volta completa também, só que sentido horário. Então, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, a gente vai repetir o raciocínio para os outros três ângulos aqui, do segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, para o segundo quadrante, o meu x vai ser igual a 3π sobre 4, mais as várias voltas, mais 2kπ. Ou o x pode ser 5π sobre 4, esse outro ângulo do terceiro quadrante, mais 2kπ, mais as várias voltas. E, por último, o último ângulo que a gente tem aqui no quarto quadrante, 7π sobre 4, mais as várias voltas, e aqui a gente coloca a observação de que o k tem que estar nos inteiros. Então, essa seria a resposta final do exercício 5. Mas tem uma outra possibilidade. Em vez de escrever essa coisa grande, tem um jeito de simplificar tudo isso e escrever uma resposta um pouco mais curta. Esse jeito de simplificar, a gente tem que conseguir identificar que a partir desse primeiro ângulo do 45 graus, ou π sobre 4 radianos, para chegar no próximo ângulo, a gente está girando 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Então, de 45 para 135, girou 90 graus. De 135 para 225, 90 graus também. De 225 para 315, 90 graus também. E de 315 para 45, de novo, 90 graus. Então, como ele tem um padrão, ele está girando de 90 em 90, a gente pode escrever a solução final dessa forma. Que o x pertence aos reais, tal que o x seja igual a π sobre 4, que é o primeiro ângulo. Então, a gente escreve x igual é o primeiro ângulo, π sobre 4, mais, em vez de escrever 2kπ, em vez de pegar o 45 e girar uma volta completa aqui, a gente pode girar agora π sobre 2. Ou seja, ele está girando π sobre 2 a 90 graus. Então, se eu girar 90 graus, eu já caio aqui. Então, eu já contemplo esse ângulo do segundo quadrante. Se eu girar mais 90, eu caio nesse, no terceiro quadrante. Se eu girar mais 90, eu caio no quarto quadrante. Se eu girar mais 90, eu caio aqui, que seria a segunda volta. Então, esse π sobre 2, ele já satisfaz todos esses outros ângulos. Então, em vez de escrever um por um, girando uma volta completa, a gente pode escrever o primeiro e, a partir dele, a gente está girando 90 graus. E aí, com a observação final de que o k está sempre nos números inteiros. Então, a gente teria essas duas possibilidades de escrever a resposta final. Finalizamos a aula de hoje. Ele é um conteúdo um pouco mais difícil, então na próxima aula, na aula número 8, a gente volta a retomar equações trigonométricas com mais alguns exercícios. Até lá, bons estudos!